Olá, que bom que você está conosco novamente para mais um vídeo para edificar nossa vida, nossa casa. O Senhor quer falar profundamente aos nossos corações. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, viu? Dá o seu like aí e acione o sininho, porque sempre que surgir novos vídeos você vai estar sendo notificado para você estar recebendo e acompanhando as novidades que vêm por aí. E hoje nós vamos conversar sobre a nossa família de uma maneira geral, porque na verdade, quando a gente casa com um pacote, né? A gente não casa só com o marido, nem só com a esposa. A gente casa com um pacotão, né? E vem cunhado, e vem cunhada, e vem sogro, e vem sogra, e vem sobrinhos de um lado, sobrinhos do outro lado. Na verdade, a gente casa com a família, a gente casa com o cônjuge, mas a nossa família passa a ser parte direta da família do outro e a família do outro passa a ser parte direta da nossa família. E isso não vai ser modificado. Então nunca coloque no seu pensamento que ele vai ser seu ou ela vai ser sua exclusivamente, no sentido de não saber administrar relacionamentos, porque isso é falta de sabedoria. Porque antes de ser sua sogra, é mãe dele. Antes de ser sogra dele, é mãe dela. E isso é imutável. Uma maneira é eu enxergar o meu cunhado, a maneira diferente como enxergo o meu irmão. Então precisa haver respeito nos relacionamentos, para a saúde do relacionamento conjugal, porque isso tudo faz parte do casamento, não são coisas isoladas. Então eu quero conversar com vocês sobre algo. Qual deve ser a ordem de prioridades na nossa família? A Bíblia, ela não traça em uma passagem uma ordem específica de como devemos seguir passo a passo a prioridade nos nossos relacionamentos. No entanto, ela dá direções que nos dá muita clareza sobre a maneira como Deus vê essas prioridades. Em princípios gerais, os relacionamentos corretos são, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus é a prioridade número 1 no teu coração, na tua alma, na força de alguém que está comprometido em amá-lo de verdade, em ter intimidade. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de intimidade com Deus. Esse amor é o primeiro lugar. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas. Um amor de comunhão, um amor de relacionamento, onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Onde eu tenho sede da leitura da palavra dele e a palavra dele é revelada a mim através do Espírito Santo. Este relacionamento precisa ser o número 1 na ordem de relacionamentos de prioridade. Se você é casado, o seu cônjuge deve ser a sua próxima prioridade. Um homem casado deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Que amor é esse? Como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida dele. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele se entregou por ela. Ele deu a vida dele por amor à igreja. E essa é a comparação que o Senhor faz em Efésios 5:25. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Não tem relacionamento com amigo, em segundo lugar. Não tem relacionamento com a mãe, em segundo lugar, se você for casado.
A segunda prioridade é relacionamento com o cônjuge. E a mulher, ela deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Por isso é comparado o relacionamento de Jesus com a igreja ao relacionamento conjugal. Como a igreja se submete a Cristo? Por obrigação? Não. Por amor. Se submete porque quer se submeter. Se submete porque sabe que a direção boa, perfeita e agradável vem dele. Porque confia no Senhor. É assim que a igreja se submete. E é essa submissão, é estar sob essa missão, que é a orientação da palavra de Deus no procedimento da esposa em relação ao marido. Então, a segunda prioridade, marido e esposa. Se o marido e a esposa estão em segundo lugar, apenas para Deus em nossas prioridades e levando em consideração que o marido e a sua esposa são uma só carne, aparenta ser lógico que o resultado desse relacionamento matrimonial, consequentemente, o mais importante, a prioridade seguinte serão os filhos. Deve ser a próxima prioridade. Os pais devem criar os filhos que temem a Deus e que vão ser a próxima geração daqueles que amam a Deus de todo o seu coração, mostrando mais uma vez que Deus deve ser o primeiro em nossa lista de prioridade, porque isso a gente ensina. E é nesse ponto que nós vemos muito na realidade uma inversão. Por quê? Os filhos vêm, os filhos nascem e os pais deixam de priorizar o relacionamento conjugal e passam a priorizar o relacionamento com os filhos. E aí nós começamos a ver uma desestrutura familiar. Então a ordem de prioridade, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, o Senhor acima de todas as coisas, o cônjuge, os filhos. Deuteronômio 5,16 nos diz: para honrarmos nossos pais, para que nossos dias sejam prolongados e para que tudo vá bem na terra. Não tem limite de idade, não é especificado, o que nos leva a acreditar que enquanto os nossos pais estão vivos, devemos honrá-los. Não é porque nós somos casados que nós vamos deixar de honrar pai e mãe. É um mandamento que vem seguido de promessa. Se você honrar, você vai viver mais. Então, honre seus pais, cuide dos seus pais. Existe uma ordem de prioridade, sim, mas os pais nunca podem ser abandonados. Devemos honrá-los. Quando honramos os nossos pais, Deus acrescenta anos de vida e saúde à nossa vida. Então, obedecer essas prioridades é algo imprescindível para que nós possamos viver a sabedoria de Deus dentro da nossa casa. Depois dos filhos, depois dos pais, aí sim nós vamos cuidar dos outros parentes. Esse relacionamento vem depois, que vem a cunhada, vem o cunhado, vem o tio, vem a tia. É lógico que se estiver precisando, passando uma necessidade, nós temos condições de juntos ajudarmos. Se for em acordo, vamos ajudar. Mas em ordem de prioridade, não é a primeira. O casal precisa estar em acordo. E finalmente, segue então a nossa lista de prioridades que eu quero passar para você para deixar bem guardadinho no seu coração. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o cônjuge, viu? Primeiro relacionamento. Depois, os filhos. Depois, toda a parentela. Depois, os da família da fé. Depois, o resto do mundo. Porque nós temos um compromisso de ir e pregar o evangelho para sermos obedientes à palavra de Deus. E tem muita gente trocando esse negócio, fazendo tudo errado, colocando a obra de Deus, os irmãos da fé,
na frente da necessidade do filho, na frente da necessidade da esposa, na frente da necessidade do marido. E aí nós vemos casais conhecedores da palavra muitas vezes, vivendo lutas e dificuldades por falta de conhecimento. Guarda essa palavra no seu coração. Exerça essa ordem de prioridades e Deus vai abençoar o teu lar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.